Quando falamos sobre o estilo de vida cristão e a santificação diária, muitas vezes pensamos em oração, estudo da Bíblia e devoção. Mas Ellen White nos lembra que o cuidado com o corpo também é parte essencial da vida espiritual. Para ela, cada escolha que fazemos, até mesmo no que comemos ou bebemos, afeta a mente, o coração e a relação com Deus. É dentro desse contexto que surge a questão do café, algo aparentemente simples, mas que recebeu fortes advertências em seus escritos. Ellen White considerava o café, assim como o chá preto e verde, estimulantes artificiais que prejudicam tanto a saúde física quanto a espiritual. Em seus livros, ela foi clara ao mostrar que o uso do café não deveria fazer parte da vida de um adventista que deseja honrar o corpo como templo do Espírito Santo. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui é ao meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem uma palavra especial para a sua vida. A resposta que você está pedindo, Deus vai te dar no próximo vídeo. Tenha fé, ela escreveu. O chá e o café não nutrem o organismo. O efeito que produzem é uma excitação do sistema nervoso. Eles comunicam temporariamente energia e vigor, mas o efeito subsequente é reação. O organismo fica mais fraco do que antes. Conselhos sobre o regime alimentar, página 421. Aqui percebemos algo muito importante. O café não acrescenta saúde, apenas estimula os nervos por um curto período, dando a sensação de energia, mas logo em seguida deixa o corpo ainda mais cansado e dependente. O que parece uma ajuda momentânea, na verdade, se torna um laço de escravidão. Muitos cristãos do tempo de Ellen White, assim como hoje, viam o café como algo normal, um hábito social, uma forma de convivência. Porém, ela afirmou que esse costume não apenas é prejudicial fisicamente, mas também afeta a mente e o discernimento espiritual. Em A Ciência do Bom Viver, página 326, ela escreveu: o chá e o café atuam sobre o cérebro e enfraquecem os nervos. Sua influência é prejudicial e seu uso cria uma necessidade artificial. Isso significa que quanto mais uma pessoa consome café, mais dependente ela se torna. A falsa sensação de vigor é substituída por uma escravidão mental e física, em que o organismo já não funciona bem sem o estímulo da cafeína. E, espiritualmente, a mente fica mais entorpecida, menos sensível à voz de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos, inclusive naquilo que comemos ou bebemos. Em 1 Coríntios 10, 31 está escrito: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa orientação apostólica nos mostra que até mesmo as pequenas escolhas do cotidiano podem glorificar ou desonrar o Criador. Se o corpo é templo do Espírito Santo, como Paulo ensina em 1 Coríntios 6, 19 e 20, não devemos introduzir nele nada que prejudique sua vitalidade. Ellen White ecoa essa verdade quando afirma: Deus requer de nós que tratemos o corpo com respeito, não introduzindo nele nada que destrua a saúde, confunda a mente ou entorpeça as sensibilidades morais. Conselhos sobre Saúde, página 67. O café para ela não era apenas uma questão de gosto pessoal, mas um problema espiritual, pois danifica o corpo e a mente, dificultando a comunhão com Deus. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas.
Muitos adventistas da época e até hoje resistem a essa orientação. Afinal, o café é visto como algo culturalmente aceito e até mesmo necessário para enfrentar o cansaço diário. Mas Ellen White nos desafia a olhar além do hábito e compreender as consequências eternas. Ela escreveu: como povo, precisamos ser reformadores na prática da temperança. Devemos deixar de lado o uso de chá, café, vinho e todas as bebidas intoxicantes. Conselho sobre Saúde, página 206. Para ela, a questão não era apenas saúde, mas também missão. Como igreja chamada a proclamar a mensagem da temperança e da reforma de saúde, os adventistas precisam ser exemplo. O mundo precisa ver, em nossa vida, o reflexo da obediência e da santificação. Pense nisso agora. Se a igreja tem uma mensagem de saúde e esperança para o mundo, como podemos pregá-la com autoridade se não vivemos o que ensinamos? Ellen White deixa claro que não basta falar sobre reforma de saúde, é preciso praticá-la, e isso inclui abandonar o café. Talvez você esteja ouvindo essas palavras agora e pensando: mas eu já não consigo ficar sem meu café pela manhã. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Muitos irmãos enfrentaram a mesma luta. Ellen White, com compaixão, reconhecia a dificuldade de abandonar hábitos arraigados, mas também lembrava que Deus concede força para todo aquele que deseja obedecer. Não há vitória sem luta, mas em Cristo, cada alma pode vencer os hábitos nocivos, pois o poder do céu está disponível para aquele que deseja ser livre. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 562. É nesse ponto que precisamos parar e refletir. O consumo do café não é apenas uma questão de saúde física, mas um campo de batalha espiritual. O inimigo deseja manter os filhos de Deus escravizados em hábitos que enfraquecem a mente e o corpo, porque sabe que um cristão fraco não terá força para resistir à tentação. Por isso, Ellen White advertiu que esses pequenos hábitos podem se tornar grandes obstáculos na vida espiritual. Ela escreveu: o uso do chá e do café gera um estado de excitação nervosa que não é favorável à serenidade do espírito ou à devoção religiosa. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 65. Ou seja, quando o cristão depende de estimulantes, sua mente se torna mais instável, sua devoção perde profundidade e sua sensibilidade espiritual é diminuída. É importante destacar que, para Ellen White, a reforma de saúde não era um fim em si mesma, mas um meio de aproximar o povo de Deus de uma vida mais santa. Ela dizia que o corpo e a mente devem estar em harmonia para que o Espírito Santo possa atuar plenamente. Se a mente está confusa, entorpecida ou irritada por estimulantes, como o cristão poderá discernir claramente a voz de Deus? Em A Ciência do Bom Viver, página 327, ela reforça: o que Deus requer de seu povo não é uma vida de indulgência nos hábitos nocivos, mas uma vida de disciplina, pureza e consagração. Isso não apenas melhora a saúde, mas fortalece o caráter. Essa é uma lição preciosa. Cada escolha que fazemos, até mesmo recusar uma xícara de café, é um ato de consagração, uma forma de fortalecer o caráter para enfrentar as provações do tempo do fim. Agora eu quero que você, que está acompanhando este vídeo, interaja comigo. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a abandonar os hábitos que enfraquecem minha vida espiritual. Essa frase, simples mas poderosa, será uma declaração de fé e de entrega. Quando você escreve isso, está dando um passo em direção à vitória. Está reconhecendo que precisa do auxílio divino para vencer e, ao mesmo tempo, está testemunhando publicamente que deseja viver em santidade. Lembre-se, como escreveu Paulo em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor tem poder para salvar sua alma, certamente também tem poder para libertar você do hábito do café.
Talvez, neste momento, você ainda esteja se perguntando, mas é realmente tão sério assim? Uma simples xícara de café pode afetar tanto a minha vida espiritual? Ellen White responde a essa dúvida com firmeza. Pequenas concessões abrem caminho para grandes derrotas. O hábito de usar estimulantes, mesmo que aparentemente inofensivos, prepara o organismo para ser mais facilmente vencido por tentações maiores. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 66. Isso significa que o inimigo começa pelas pequenas coisas, pelos hábitos que consideramos inofensivos, para enfraquecer nossas defesas espirituais e nos preparar para quedas mais sérias. Portanto, o chamado é claro. Precisamos ser fiéis até nas pequenas escolhas. Quando olhamos para a questão do café, precisamos enxergar que o assunto não é meramente físico, mas profundamente espiritual. Ellen White entendeu, por meio das visões que Deus lhe concedeu, que Satanás trabalha de maneira sutil para enfraquecer o povo de Deus em áreas aparentemente pequenas. O inimigo sabe que, se conseguir minar a saúde e a clareza mental, terá mais facilidade em afastar os filhos de Deus da santidade. E é justamente isso que o café representa. Um laço de dependência que prejudica o corpo, obscurece a mente e diminui a resistência espiritual. Ela escreveu com clareza em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 421. O chá e o café não nutrem o organismo. O efeito que produzem é uma excitação do sistema nervoso. Eles comunicam temporariamente energia e vigor, mas o efeito subsequente é reação. O organismo fica mais fraco do que antes. Perceba que a advertência não é apenas médica, mas também espiritual. O cristão que deseja estar preparado para discernir a voz de Deus precisa de uma mente clara e um corpo saudável. Mas, ao introduzir no organismo estimulantes que desequilibram o sistema nervoso, a comunhão com Deus fica prejudicada. Alguns poderiam argumentar, mas eu uso café apenas para não sentir sono, para conseguir estudar ou trabalhar melhor. No entanto, Ellen White foi direta em mostrar que esse raciocínio é enganoso. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 65, ela escreveu: o uso de chá e café é prejudicial para a saúde. Eles produzem uma excitação temporária, mas a reação é proporcional à excitação. O organismo fica mais enfraquecido, o sistema nervoso é exaurido e a mente se torna menos capaz de suportar esforço mental. Veja o contraste. Aquilo que muitos pensam que aumenta a produtividade, na verdade, rouba energia a longo prazo e torna a mente mais frágil. Aqui está uma lição prática para nós. A vida cristã exige vigilância e discernimento. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para vigiar e orar com eficácia, precisamos estar em condições físicas e mentais que favoreçam a comunhão com Deus. Se o café enfraquece os nervos, perturba a mente e cria dependência, como poderemos vigiar e orar com clareza espiritual? Este é o ponto central que Ellen White quis enfatizar. Não se trata apenas de saúde, mas de salvação. Ela chegou a afirmar que a escravidão ao café e a outros estimulantes é comparável a outros vícios. Em Conselhos sobre Saúde, página 421, escreveu: o hábito do chá e do café afeta o cérebro e os nervos. Eles produzem excitação, mas não fornecem nutrição. Os que se acostumam a esses estimulantes sentem que não podem viver sem eles. Esse hábito deve ser vencido, assim como o hábito do fumo. Perceba, ela coloca o uso do café no mesmo patamar do tabaco, porque ambos geram dependência e enfraquecem o organismo. Muitos podem achar essa comparação radical, mas é exatamente assim que Deus vê. Qualquer hábito que escravize deve ser abandonado pelo cristão que busca santidade. Ellen White não falava apenas em teoria.
Ela conhecia, por experiência própria e pelo contato com outros, como o café escravizava as pessoas. Ela disse: muitos dizem, eu não consigo abandonar o café, mas se eles se colocarem nas mãos de Deus, receberão poder para vencer. O Senhor requer que abandonem o uso dessas coisas, pois elas prejudicam tanto o corpo quanto a alma. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 65. O segredo, portanto, não está na força de vontade humana isolada, mas na graça de Cristo que fortalece. Assim como alguém pode vencer o cigarro, o álcool ou outros vícios, também pode vencer o café. A vitória está disponível para todo aquele que a busca em oração. Esse ponto é vital para a nossa reflexão. Muitas vezes pensamos que certas coisas são pequenas demais para nos preocuparmos. Mas Ellen White nos lembra que as pequenas concessões preparam terreno para grandes derrotas. Ela disse: pequenas indulgências abrem caminho para maiores excessos. O hábito de usar estimulantes prepara o caminho para a condescendência em outros apetites e paixões. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 66. Em outras palavras, quem não consegue vencer no terreno do café terá mais dificuldade para vencer em tentações maiores. O inimigo começa com o pequeno, até prender o cristão em laços mais fortes. Agora, permita-me trazer essa aplicação para a sua vida espiritual. Se você deseja estar firme nos últimos dias, precisa ser vigilante até nas menores áreas da vida. O tempo do fim exigirá dos filhos de Deus uma mente clara, um corpo saudável e um espírito consagrado. O povo remanescente será chamado a enfrentar perseguições e provas intensas. Como poderá suportar quem ainda é escravo de hábitos que enfraquecem o corpo e obscurecem a mente? Ellen White foi clara ao afirmar: a reforma de saúde é parte da preparação para o povo de Deus estar em pé no grande dia final. Conselhos sobre saúde, página 67. Portanto, abandonar o café não é apenas uma questão de saúde, mas parte da preparação para a eternidade. Talvez você se pergunte: mas como posso abandonar algo que já está tão enraizado em minha rotina? Ellen White responde com ternura: Cristo é o grande médico. Ele veio não apenas para salvar a alma, mas também para curar o corpo e dar poder para vencer hábitos nocivos. Se você confiar nele, terá forças para abandonar o uso do chá e do café. A Ciência do Bom Viver, página 326. Essa promessa é real. Deus não exige nada de nós sem nos dar o poder para obedecer. Se Ele pede que deixemos o café, também nos concede o poder para vencê-lo. Gostaria que você refletisse agora em um ponto prático. A dependência do café não é apenas física, mas também psicológica. Muitos associam o café a momentos de prazer, de socialização, de conforto. Mas Ellen White nos convida a substituir esse hábito por algo melhor. Ela sugere que alimentos simples, naturais e nutritivos são capazes de dar energia real, sem causar dependência. Além disso, recomenda a prática de hábitos saudáveis, como exercício físico, sono adequado e confiança em Deus. Esses são os verdadeiros meios de sustentar a saúde e a vitalidade, não o uso de estimulantes artificiais. Em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 422, ela reforça: as pessoas que estão acostumadas a usar chá, café e outros estimulantes não compreendem a necessidade de mudar o hábito, mas quando o fazem, sentem-se melhor em todos os aspectos. O sistema inteiro é beneficiado e tem maior vigor físico e mental. Eis uma promessa que nos enche de esperança. Ao abandonar o café, você não perde, mas ganha saúde, energia e clareza mental. Nesse momento, eu quero convidar você a escrever nos comentários: Senhor, eu quero ser livre de todo o hábito que me escraviza. Essa declaração simples é um passo de fé. Quando você escreve,
está testemunhando diante de Deus e de outras pessoas que deseja a vitória. Além disso, está encorajando outros irmãos que também lutam com esse mesmo hábito. Não se esqueça, cada vitória pessoal contribui para a vitória coletiva da igreja. Somos chamados a ser um povo santo, diferente do mundo, pronto para proclamar a mensagem final. E essa santidade começa em escolhas diárias, até mesmo em recusar uma xícara de café. Por fim, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note como Paulo não separa corpo, mente e espírito. Para Deus, tudo faz parte de uma consagração integral. Isso é exatamente o que Ellen White enfatizou. A santificação envolve cada detalhe da vida, incluindo aquilo que comemos e bebemos. Quando escolhemos abandonar o café, estamos escolhendo cooperar com o Espírito Santo na obra de santificação. Estamos dizendo a Deus: eu quero ser puro em todas as áreas da minha vida. Ao avançarmos neste estudo sobre os conselhos de Ellen White a respeito do café, é necessário compreender que suas advertências não estavam isoladas de uma visão mais ampla. Ela não tratava apenas de costumes, mas de uma reforma de vida que deveria preparar o povo de Deus para receber a chuva serôdia e estar firme diante das crises finais. Por isso, quando falava sobre abandonar estimulantes, sua preocupação maior era espiritual. Ela escreveu em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 430. A reforma de saúde deve acompanhar a proclamação da terceira mensagem angélica. O povo de Deus deve estar limpo, purificado e santificado pelo conhecimento da verdade, vivendo em obediência aos seus princípios. Aqui vemos a relação direta. A mensagem do terceiro anjo, que inclui a fidelidade à lei de Deus e o preparo para os últimos dias, está conectada à maneira como cuidamos do corpo. Isso significa que o simples ato de beber café pode se tornar um obstáculo para a obra do Espírito Santo em nossa vida. O apóstolo Paulo reforça esse princípio em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse verso mostra que cada escolha diária deve refletir consagração. Ellen White ecoa essa verdade ao ensinar que o café, o chá e outros estimulantes não glorificam a Deus, porque prejudicam o corpo, a mente e o espírito. Assim, ao renunciar a eles, o cristão está, na prática, escolhendo viver para a glória de Deus em todos os aspectos. Um ponto muito sério que ela ressaltou é que o uso do café cria dependência, e essa dependência prejudica a liberdade espiritual. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 487, ela declarou: o hábito do chá e do café escraviza. O condescender com esse apetite é uma forma de intemperança que destrói o equilíbrio mental e físico e enfraquece o poder moral. Veja que linguagem forte. Escraviza. Ellen White não via o café como algo inofensivo, mas como um laço que prende o cristão, tornando-o menos apto para discernir e obedecer à vontade de Deus. Isso nos leva a refletir. Como podemos proclamar liberdade em Cristo se nós mesmos permanecemos presos a hábitos que nos dominam? Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa promessa inclui libertação de pecados e também de hábitos que escravizam. Portanto, deixar o café não é apenas uma questão de saúde, mas de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Ellen White também advertiu que, quando a mente está sob os efeitos de estimulantes, o discernimento espiritual é prejudicado. Em Conselhos sobre Saúde, página 441, ela afirmou: o café não dá força, mas estimula temporariamente. Depois da excitação, sobrevém a depressão.
o cérebro fica esgotado e o raciocínio enfraquecido. Imagine, então, um cristão tentando estudar a Bíblia, orar ou ouvir a voz do Espírito Santo em tal estado. A capacidade de compreender e reter as verdades espirituais fica comprometida. Aqui está um apelo direto para você que ouve esta mensagem. Pergunte-se: será que algo que eu coloco no meu corpo está diminuindo minha sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Essa é a pergunta central. O inimigo sabe que não precisa destruir de maneira aberta, basta enfraquecer a vigilância espiritual e o cristão se torna vulnerável. Ellen White foi além ao mostrar que, em muitos casos, o hábito de usar café abre portas para outros pecados. Ela disse em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 66. O uso de chá e café prepara o caminho para indulgências mais fortes, como o fumo e o álcool. Perceba o encadeamento. Pequenas concessões levam a grandes quedas. Esse é o método do inimigo: enfraquecer em áreas aparentemente pequenas, para então arrastar o cristão para pecados maiores. Por isso, ao falarmos de reforma de saúde, estamos falando de um campo de batalha espiritual. O apetite foi justamente o terreno da primeira tentação no Éden. Eva caiu porque confiou mais em seus sentidos do que na palavra de Deus. E novamente, no deserto, Cristo venceu onde Adão e Eva falharam. Ele rejeitou usar seu poder para transformar pedras em pão, escolhendo depender da palavra do Pai. Mateus 4:4. Ellen White comenta sobre isso em O Desejado de Todas as Nações, página 117. Ao ceder ao apetite, Adão caiu. Ao dominar o apetite, Cristo venceu por nós. Portanto, cada vitória sobre o apetite, incluindo a renúncia ao café, é uma participação na vitória de Cristo. E aqui cabe uma reflexão prática. Você está disposto a unir sua vida à vitória de Cristo, até mesmo nessas pequenas áreas? Para isso, escreva nos comentários: eu quero vencer como Cristo venceu. Essa frase é um testemunho público de que você deseja depender de Jesus para superar hábitos que enfraquecem. Outro aspecto importante que Ellen White destacou é que o uso de café afeta a vida devocional. Muitos que não conseguem passar um dia sem café acabam dedicando mais tempo e esforço a satisfazer o hábito do que à oração e ao estudo da Bíblia. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 451, ela declarou: esses estimulantes roubam a força que deveria ser usada para a glória de Deus. O tempo gasto em satisfazer apetites poderia ser empregado em buscar o Senhor. Isso significa que o hábito do café não afeta apenas a saúde, mas também rouba tempo, energia e disposição que deveriam ser consagrados a Deus. Há também o aspecto missionário. Ellen White advertiu que aqueles que falam sobre temperança, mas continuam presos ao café, contradizem sua própria mensagem. Em Conselhos sobre Saúde, página 442, ela escreveu: os que professam crer na reforma de saúde e ainda se apegam ao uso de chá, café ou fumo, desonram sua profissão e dão mau exemplo. Ou seja, para que a mensagem seja poderosa, precisa ser vivida. Como podemos pregar sobre santidade e autocontrole se ainda estamos dependentes de hábitos prejudiciais? A coerência da vida é uma das maiores testemunhas para o mundo. Esse é um chamado à sinceridade. O mundo observa não apenas o que dizemos, mas também como vivemos. Se desejamos que nossa mensagem seja convincente, precisamos viver de acordo com a luz que recebemos. O abandono do café é uma parte prática de mostrar que estamos comprometidos em seguir a verdade em todos os detalhes. Talvez você esteja pensando: mas e aqueles que ainda não conhecem essa luz? Deus os julgará? Ellen White responde em O Conselho sobre o Regime Alimentar, página 431. Deus não nos responsabiliza pelo conhecimento que não temos, mas quando a luz chega, Ele requer que andemos nela.
Isso significa que, se você ouviu esta mensagem, Deus agora lhe chama a tomar uma decisão. Não se trata de julgar os que ainda não sabem, mas de responder à luz que foi revelada a você hoje. E mais, ela assegura que a vitória é possível. Em A Ciência do Bom Viver, página 326, Ellen White afirmou: o que quer que seja prejudicial ao corpo é prejudicial à alma. Mas em Cristo está o poder para resistir a todo hábito errado, a toda paixão dominadora. Essa é a promessa que sustenta cada cristão na luta contra o café ou qualquer outro hábito prejudicial. Cristo não apenas perdoa, mas também dá poder para vencer. Portanto, o apelo de Ellen White é claro: abandonar o café faz parte da santificação. Não é uma exigência arbitrária, mas uma expressão do amor de Deus, que deseja ver seu povo forte, saudável e preparado para enfrentar os desafios finais. Ao chegarmos à parte final desta reflexão, precisamos compreender que os conselhos de Ellen White sobre o café não foram meramente dietéticos. Eles eram proféticos, eram convites divinos para preparar um povo que estivesse apto para receber a plenitude do Espírito Santo nos últimos dias. Cada detalhe do estilo de vida, incluindo o que colocamos em nosso corpo, está conectado à grande obra de purificação e santificação que o Senhor realiza em seu povo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 548, Ellen White escreveu: a condescendência com o apetite foi a ruína de milhares de pessoas. É impossível aos homens e mulheres, com seus cérebros embotados pelo uso de estimulantes, apreciar coisas eternas. Essa afirmação nos mostra a gravidade do assunto. Hábitos aparentemente pequenos podem determinar se estamos ou não preparados para discernir as verdades eternas. Se pensamos no tempo do fim, sabemos que a batalha final não será apenas externa, mas principalmente interna. O inimigo usará todos os meios para enfraquecer a mente, porque sabe que é pela mente que Deus se comunica conosco. Por isso, Ellen White ressaltou tantas vezes a necessidade de purificar a vida de tudo aquilo que intoxica e prejudica o cérebro. O café, por ser um estimulante, faz exatamente isso. Agita artificialmente o sistema nervoso, causa dependência e depois deixa um vazio. Essa oscilação constante mina a estabilidade espiritual. Paulo nos lembra em Romanos 12, 1-2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é impossível se continuamos alimentando hábitos que a enfraquecem. Ellen White ecoa essa verdade, mostrando que até mesmo nossas escolhas alimentares e de hábitos, como o uso de café, têm impacto direto na nossa capacidade de compreender a vontade de Deus. Em Conselhos sobre Saúde, página 141, ela declarou: o Senhor deseja que cada faculdade de nosso ser esteja em condições de servi-lo. Devemos trazer o corpo em sujeição ao espírito e não permitir que os apetites desordenados exerçam domínio. Aqui está o ponto central: ou o Espírito Santo governa nossa vida, ou os apetites a governam. Não existe neutralidade. Muitos pensam que deixar o café é impossível, que o hábito é forte demais. Mas Ellen White enfatizou que quando entregamos nossa vontade a Cristo, o impossível se torna possível. Em A Ciência do Bom Viver, página 176, ela disse: a vontade, devidamente exercida, torna-se o fator decisivo. O rendimento da vontade a Cristo une o homem ao poder divino, tornando-o capaz de vencer. Isso significa que você não precisa lutar sozinho. Se hoje você deseja abandonar o café, Jesus está disposto a fortalecer sua decisão. Permita-me fazer uma pergunta a você que acompanha este vídeo.
Você deseja que Cristo lhe dê poder para vencer todos os hábitos que enfraquecem a sua vida espiritual? Se sim, escreva aqui nos comentários: eu escolho a vitória em Cristo. Esse ato simples de escrever é uma maneira de declarar publicamente a sua decisão de se unir ao Senhor. Ellen White também relaciona o abandono do café à missão do povo de Deus. Ela disse em Conselhos sobre Saúde, página 447, o povo que proclama a verdade para este tempo deve ser coerente em todos os aspectos de sua vida. Se professamos viver na expectativa da volta de Cristo, devemos mostrar em nosso estilo de vida que somos um povo peculiar, zeloso de boas obras. Ou seja, o mundo precisa ver em nós um reflexo da santidade de Cristo. Se continuamos presos a hábitos prejudiciais, que mensagem transmitimos? No contexto missionário, abandonar o café se torna um testemunho poderoso. Imagine alguém que vê você recusar algo que o mundo considera normal. Essa pessoa perguntará: por que você não toma café? E sua resposta pode abrir uma porta para falar sobre santidade, reforma de saúde e a preparação para a volta de Cristo. Pequenas escolhas se tornam grandes oportunidades missionárias. Outro aspecto que Ellen White destacou é que o abandono do café está ligado à prontidão para a crise final. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 328, ela afirmou: somente os que vencerem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho resistirão na grande crise final. Devem negar-se a si mesmos em todas as áreas da vida, inclusive no apetite. Percebe a seriedade? O apetite não é um detalhe sem importância. É uma das chaves para permanecermos firmes no tempo de angústia. Aqui cabe uma reflexão profunda. Se não somos fiéis em pequenas coisas, como seremos fiéis diante das grandes provas? Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Portanto, vencer o café não é apenas sobre saúde, mas um treinamento espiritual para resistir às pressões maiores que virão. Ellen White também deixou claro que Deus não pede algo sem dar poder para cumprir. Em Caminho a Cristo, página 47, ela escreveu: tudo o que nos enfraquece o corpo, a mente ou a alma, torna-nos inúteis no serviço de Cristo. Mas Ele está pronto a libertar-nos de toda escravidão. Essa é a promessa que sustenta cada cristão. Não estamos sozinhos. Cristo está conosco em cada passo dessa jornada de vitória. Quero lhe fazer outro convite prático agora. Se você já experimentou a vitória sobre o café ou deseja começar essa jornada, escreva aqui nos comentários: Senhor, fortalece-me para ser fiel em tudo. Essa declaração de fé será um marco na sua vida espiritual. E lembre-se, não se trata apenas de abandonar o café, mas de substituir esse hábito por algo melhor. Ellen White orienta em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 431. Devemos usar aquilo que melhor nutre o corpo e fortalece o espírito. Ou seja, em vez de buscar energia em estimulantes, devemos buscar forças em Deus, em alimentos simples e nutritivos e na disciplina de uma vida equilibrada. Assim, o verdadeiro poder vem do céu. Isaías 40:31 nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é para você. O Senhor deseja renovar suas forças de maneira natural e divina, não através de estimulantes artificiais, mas pelo seu espírito. Concluindo, os escritos de Ellen White sobre o café não são meras regras. Eles são convites de amor, são alertas para nos preparar para a eternidade. Cada vez que renunciamos a algo que prejudica o corpo e a alma, estamos declarando: Senhor, eu escolho estar pronto para a tua volta. E agora eu lhe faço um apelo.
Escolha hoje abandonar qualquer hábito que enfraqueça sua comunhão com Deus. Pode ser o café, pode ser outra coisa, mas entregue sua vontade ao Senhor. Ele promete dar poder, dar vitória e preparar você para fazer parte do povo selado que estará em pé no grande dia da volta de Cristo. Se você recebeu esta mensagem como um chamado de Deus, deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu ore por você. Digite também: eu quero estar entre os fiéis que vencem com Cristo. Compartilhe esta mensagem no grupo de WhatsApp da sua igreja e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens que o Senhor tem para você. Lembre-se, cada vez que você comenta, compartilha ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.